E todos que nos acompanham aí ao vivo no Brasil inteiro. Fazer um cálculo assim, se dá lucro ou prejuízo, teria que fazer de forma mais apurada, né? Mas eu acho que o bom jogador, ele costuma dar lucro ao clube. Ele é caro, mas ele traz resultado. Eu acho que caro é o jogador que não joga, que não faz gol, que não decide, que não ganha título. Esse é caro. O Memphis, ele tem uma história muito positiva no Corinthians. A própria matéria citou a quantidade de premiações que veio advindo depois da chegada dele, mas tem um fator importante também. O valor de mercado do elenco do Corinthians cresceu muito depois da chegada do Memphis, coincidência ou não, mas tem um dado que mostra isso, a evolução do valor de mercado dos demais jogadores. A presença dele em campo, eu acho que ela tira até o peso de alguns outros jogadores, porque ele tem o peso à luz própria. E camisa, bandana, essas coisas vendem meio faixa, vendem bem também. Nem tanto, viu? Assim, essa questão de faixa, de produtos licenciados, isso é algo que pode ser trabalhado ainda melhor. Né? E ele gosta disso, sim. Ele tem interesse de participar mais ativamente desse tipo de situação. Ele é um jogador de futebol de altíssimo nível, mostra ele da história da seleção holandesa, mas é um cara que pensa também fora da caixa, que pensa o Corinthians em outras situações. E essa parte de comunicação de marketing a gente conversa às vezes também, numa provável renovação dele, numa possível renovação dele. Isso é algo que pode acontecer, de ele participar um pouco mais dessas situações ligadas extra-campo, sem deixar de focar no campo, que é o principal, né, que é o motivo principal da presença dele. Para o pessoal falar com você bastante. Você ouviu ali, tem que jogar mais. Não, renova com o Memphis. Assim, imagino que tecnicamente é indiscutível que o Memphis é legal para o Corinthians. O Memphis e vocês já devem ter conversado minimamente. A possibilidade, o Corinthians quer, o Memphis quer, antes do negócio ir para o papel? Olha, eu diria que praticamente todos os players envolvidos querem, né? O Corinthians quer, e quando eu digo Corinthians, assim, a presidência, né, entende que é importante, direção de futebol, os jogadores gostam muito do Memphis, ele é um líder muito respeitado entre os jogadores. O Diniz quer muito que ele continue, muito. A manifestação da torcida também é muito positiva, às vezes tem uma divisão de opiniões, o que é natural, né? Mas acho que mais positivo, acho que a entrada dele em campo hoje no estádio responde se a torcida quer ou não quer. Tava com saudade. Na hora que ele entra em campo, como o estádio se comporta, né? E ele quer, o principal de tudo, porque se todos esses outros atores quisessem e ele não quisesse, não tinha negócio, né? Ele criou uma identificação muito grande com o Corinthians, né? Ele fala sobre isso e demonstra isso a todo momento. Eu acho que isso é uma opinião minha, certo? Eu acho que o Corinthians é o clube da vida dele. Olha. Eu acho que o Corinthians é o clube da vida dele, é onde ele mais se diferente, identificou, né? Onde ele criou algo a mais, né? Ele tem uma paixão pelo Brasil, pela cidade de São Paulo, pelo clube em si. E aí eu volto no que eu falei há pouco tempo. Ele se importa com coisas bem a mais do que o campo. Entendi. Ele quer a evolução do CT do clube, ele quer a evolução na questão comercial. E para vocês é bom isso aí de ser interferência, né? Ele não é conformado, né? Ele é um inconformado com algumas coisas. Mas um inconformado respeitoso. Ele entende que existem os setores do clube que podem fazer isso, mas se coloca à disposição. Eu diria que ele quer que o Corinthians, né, tenha o que ele teve de melhor no Manchester United, no Lyon, no Barcelona, no Atlético de Madrid. Ele viu e viveu situações lá que ele queria que acontecesse aqui também. Está pensando no melhor que já viveu. Agora, Marcelo, tem uma conversa de que o próprio presidente Osmar Stabile já teria dito que o Corinthians quer, o Memphis quer, mas é que é preciso um apoio financeiro além Corinthians. Tipo um investidor, um patrocinador. Isso pega mesmo? Sim, isso é necessário? É necessário, é importante para uma permanência dele. Uma coisa que é importante ser repetido também é que ele sabe que para ficar vai ter que reduzir, vai ter que ser um outro tipo de contrato. Claro. E ele já entendeu e já aceitou isso. Então é viável. Então é viável, é possível. Está bem encaminhado. É possível, pode acontecer. Todas as partes têm um desejo, mas o Corinthians hoje trabalha com responsabilidade financeira muito grande. E parece claro que isso vai ser depois da Copa, né? Não necessariamente. Pode ser antes ou durante? Não necessariamente depois da Copa. Porque não é com ele diretamente, né? Ele, no final, quem decide é ele. Claro. Ele tem uma equipe, tem um staff, ele é muito bem assessorado, mas numa das últimas conversas que eu tive com ele, ele disse: o coração é o meu, a decisão final é minha. Será que ele vai esperar, talvez, a Copa? Porque assim... A não ser que venha algo uma proposta muito... Não vejo isso. Eu acho que a decisão é mais
se vai dar certo continuar no Corinthians ou não vai dar certo continuar no Corinthians. Não de que, vou esperar se aparece alguma coisa melhor em algum Não, nem pensei nisso, não. Vamos imaginar que ele está a fim de ficar no Corinthians, o Corinthians está a fim de ficar com ele. Com essas questões todas. O prazo para que isso seja assinado é a Copa, é antes da Copa, depois da Copa ou não tem? Não tem um prazo definido, né? Não tem um prazo estabelecido. Não tem, o contrato termina? Contrato 20 de junho. 20 de junho. Então tem tempo ainda para isso ser resolvido. Tenho até que ver se não tem a questão de um aditivo para 20 de julho. Eu posso estar passando informação imprecisa aqui. Então posso checar depois. Que não vai mudar muito também a questão de Copa do Mundo, de férias, de retorno para jogo, né? Não vai mudar muito um mês a mais ou um mês a menos nesse aspecto. Lógico. Mas, assim, há um interesse, há um desejo. Agora, eu tenho que ressaltar que o Corinthians hoje trabalha com uma responsabilidade financeira muito grande, mas muito grande mesmo. O presidente Osmar já pagou mais de 200 milhões de reais em dívidas, né, de jogadores, de situações diversas, NRD, Transferban, situação para não virar Transferban, como a do Rojas, tem um agora, né? Teve um agora, que certamente vai ser pago até abrir a janela. Né? Então, eu fui contratado também para isso, né? O presidente Osmar disse, lá no Fortaleza você fez um trabalho com pouco dinheiro e com algum resultado. Então, eu quero que você faça o mesmo aqui. Com pouco dinheiro, muita dívida e resultado. Fala, Norico. A questão da dívida, por exemplo, já que tem o Memphis aceita ganhar menos num eventual próximo contrato. Sim, aceita. Mas o Corinthians ainda deve dinheiro para ele? Deve um valor a ele, isso é público. E isso, logicamente, estaria dentro da negociação. E a renovação do contrato, a possível renovação do contrato, até facilita para esse acordo. Porque ele tem mais a tranquilidade que vai estar mais um tempo aqui, que fica mais fácil receber aquele. E ele aceitaria receber menos, por exemplo, uma negociação? Não, aí eu acho que não. Acho que sobre a dívida, acredito que não. É algo trabalhado, é algo realizado. Né? Claro que tudo é negociação, né? Mas eu entendo que o esforço que ele vai e quer fazer é de ir para um novo contrato em condições bem diferentes das condições atuais.